Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje nós vamos estudar os critérios de divisibilidade, lá da página 69. Então, para a gente dividir qualquer número que seja, tem vários critérios que nos facilita essa divisão. Primeiro, o critério de divisibilidade por 2. Todo número terminado em zero, ou seja, 2, 4, 6, 8, ou 10, que termina em zero, quando ele for terminado em par, todo número terminado em par, ele é divisível por 2. Então, nós temos o exemplo aqui, ó. De 5.040 é um número divisível por 2, pois ele termina em zero aqui, ó, terminado em zero. Então, nós sabemos de cara que esse número é divisível por 2. 237, ele termina em 7. 7 é o número ímpar. Então, esse número não é divisível por 2. Então, ele tem todos os números para ser divisível por 2, tem que terminar em par. A divisibilidade por 3, a gente vai somar os algarismos dos números dados. Somando esses algarismos e for um número divisível por 3, esse número é divisível por 3. Vamos lá. 234. Na hora que a gente somar 2, 3 e 4, e for o número divisível por 3, esse número 234 é divisível por 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 234 é o número divisível por 3. Se a gente escrever 192, 1 mais 9 mais 2. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12. Então, 12 é dividido por 3. Então, quando é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Agora, nós vamos para a divisibilidade de 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, essa é bem fácil, olha. Quando o número terminado em 0 ou 5, 55. Termina em 5, então é número divisível por 5. 90 termina em 0, então é um número divisível por 5. 87 termina em 7, então 87 não é divisível por 5. Agora, a divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Ó, 1.800 é divisível por 4, pois ele termina em 00. E, olha, 4.116 é o número divisível por 4, porque aqui, ó, os dois últimos é 16. 16 é um número divisível por 4. 1.324, os dois últimos é 24. 24 é um número divisível por 24. 3.850, não, esse número não é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos seriam os 50, e 50 não é um número divisível por 4. Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando ele termina em 000 ou quando os três últimos algarismos é o número divisível por 8. Ó, 7.000, então é divisível por 8. 56.104. 104 é os três últimos algarismos. Na hora que a gente divide 104 por 8, dá...
Agora, nós vamos para a regra de divisibilidade do 8. O número é divisível por 8 quando ele termina em 000 ou quando ele tem os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, 7.000 termina em 000, então é divisível por 8. Vamos pegar o 56.104. Os 3 últimos algarismos, 104, é um número divisível por 8. Na hora que você divide 104 por 8, o resultado é 13. Então, 56.104 é um número divisível por 8. 61.112, a gente pega os 3 últimos algarismos aqui, ó, e divide por 8. 112 dividido por 8 dá 14. Então, esse número, 61.112, é um número divisível por 8. Na aula de hoje, eu vou querer que vocês façam a página 71, parada obrigatória, do número 4 ao número 6. São todos os critérios de divisibilidade. Agora, nós vamos estudar a divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando ele é divisível por 3. Ele é a mesma regra do 3. A gente soma os algarismos. É a mesma regra, ó. Vamos lá. 2.871. Vamos somar os algarismos. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. Mais 1, 18. 18 é o número divisível por 9? Sim. Então, a mesma regra que a gente estuda para o número 3, a gente estuda para o número 9. Então, todas as vezes que a gente somar os algarismos e for o número divisível por 9, esse número é divisível, tem o critério de divisibilidade por 9. Divisibilidade por 10. Por 10 é bem fácil, gente. Todo número divisível por 10 termina em 0. Todo número terminado em 0 é um número divisível por 10. 4.150. Ó, o terminado em 0. Então, ele é divisível por 10. 2.106, termina em 6, não termina em 0. Então, esse número não é divisível por 10. Então, fica a dica para vocês estudarem a página 69, que eu vou passar alguns exercícios para vocês de divisibilidade. Divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6... ele é divisível, qualquer número divisível por 6, quando ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Então, vamos lá, relembrando a regrinha de 2. Então, o número é divisível por 2 quando ele termina em par. E o número é divisível por 3 quando a gente soma os algarismos e a soma dá um número divisível por 3. Então, vamos lá para ver os exemplos abaixo. 312 é divisível por 2? Sim, termina em par. E vamos somar os algarismos. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então, ela é divisível por 3. 6 divide 3. Então, ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. E também por 6. 5.214. É divisível por 2? Sim, termina em par. Vamos somar os algarismos. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, é divisível por 6.